Meus amigos, minhas amigas. Hoje estamos retornando com o programa Raul X da Notícia, na minha, na sua, na nossa Inharé TV. E hoje recebendo o grande amigo ilustre Nixon, lá do bairro do Paraíso, da cidade de Santa Cruz, e nas maiores lideranças, se não o maior líder daquele bairro politicamente. E agora, para falar com essa figura ilustre, com esse amigo, esse cidadão santacruzense. Nixon, prazer, uma sensação imensa ter você conosco no nosso retorno, na volta do programa Raul X de Notícias. Não poderia ser melhor uma presença ilustre do Santa Cruzense como Vossa Excelência. Fique à vontade, é uma alegria ter você conosco. O prazer é todo nosso, esse convite de vocês, e então vocês estão reabrindo o programa de vocês e eu ser convidado para a gente conversar um pouco, ver a situação, debater alguma coisa. eh, e aí eu estou com vocês, e Santa Cruz, ela tem muito a ganhar com vocês, e região, né? YouTube também. Nixon, é impossível bater um papo com você na programação como essa, a gente não falar da política, a gente não trazer este tema. Como é que Nixon chegou até o Partido dos Trabalhadores? Nixon que é presidente do PT, ou como é que foi que o PT chegou até Nixon? Eh, Isso foi lá atrás, em 2004, 2006, eu acho. Nessa época, a gente já era membro de um partido e me colocaram no PSC, se eu não me engano, e aí eu tive o convite para vir para o PT, que papai também já estava no PT. E papai era candidato a vice-prefeito de Doutor Petrônio. E eu ia ser candidato naquela época a vereador. E naquele conchavo ali a gente não saiu candidato, mas acompanhou a campanha de Petrônio e Wilson naquela época. Na época, então, o primeiro contato politicamente veio através do seu pai, né? Sim. Nixon, na época, qual foi o impedimento, foi que houve, praticamente, que você não pôde lançar a candidatura a vereador? Você tinha essa vontade, tinha esse desejo? Sim, sim. Naquela época, a gente estava lançando a nossa candidatura, só que eu acreditei que atrapalhava o grande grupo. Eu era filho de Wilson, naquele momento ali, ele era vice, e ia atrapalhar o grupo. E aí eu retirei a minha candidatura naquele momento. Naquela época você não foi candidato, como você bem deixou claro. Em outras campanhas, em outros momentos, você sempre ficou dentro da política, na verdade, né? Ficou sempre aí no paraíso, sempre articulando, né, com amizade, porque é muito importante a questão política, né, Nixon? Quando a gente permanece no lugar que a gente gosta, que a gente ama, que a gente tem raízes, tem referência, tem família. Politicamente você não saiu candidato, mas em nenhum momento. Não, não. Não saí candidato em nenhum momento, a gente foi viver a nossa vida trabalhando no comércio e sempre eu atendendo as coisas do meu pai, a gente andando ali. E papai se afastou um pouco da política, ficou naquela política social, e eu sempre acompanhei as coisas dele. O filho que acompanhava mais as coisas do papai sempre foi eu, mais presente, sempre estando ali com ele, e fui me acostumando àquela criatividade dele, e ele era aquele homem ativo, bem próximo ao povo, e fui me adaptando às coisas do meu pai. E ali a gente foi vendo o social da nossa cidade, principalmente do nosso bairro. Um bairro carente, um bairro que sempre precisou, um bairro que foi construído pelo meu avô. Começou em 1930 e ele foi construindo. Meu avô era um homem empreendedor, e ali ele fazia uma casa, dava um oitão de uma casa para outra pessoa construir, e foi assim que o bairro cresceu, foi assim que o Wilson aprendeu e foi assim que o Wilson me ensinou, ajudando, sendo ajudado, e fomos crescendo dessa forma, dentro do nosso próprio bairro. Nosso bairro cresceu muito e hoje a gente vê um bairro tamanho de uma cidade. Então o Nixon deu uma sequência, na verdade, começou lá com o saudoso Pedro Severino, na sequência o Wilson, né? Pedro, que era seu avô, na sequência o Wilson, e Nixon continuou com esse social. Nixon, politicamente hoje você representa um dos maiores partidos do Brasil, se não o maior, né, digamos assim, porque tem um presidente no nosso estado, por exemplo, tem um governador também, que é o Partido dos Trabalhadores, o partido do PT. Como é que você chegou nisso? Como é que você entendeu, poxa, eu vou assumir a presidência, ou eu quero assumir a presidência, ou você foi convidado a assumir essa presidência do Partido dos Trabalhadores? E o porquê, Nixon, o PT? Nós temos vários outros partidos, por exemplo, né? Mas o porquê Nixon escolheu o PT? O PT,
é uma história que a gente tem junto ao povo, porque o PT é povo, o PT sempre vai ser povo, e o povo mais humilde. E a gente viu essas necessidades desde 93 que eu acompanho. Na época, meu pai deu um aparelho para pintar, para colocar os desenhos de Lula naquele tempo, e mamãe dizia: "Wilson, isso é coisa de comunista". E eu fui vendo essas pessoas sendo revolucionárias e querendo melhorar a vida uns dos outros. E aí, quando foi agora, a gente conversando com algumas pessoas, Aldemir Lemos, com Raimundo Vitorino, com Marcos, Reinaldo, com algumas pessoas que construíram esse partido de lá atrás, a gente conversando, a gente chegou a um denominador comum, que a gente precisava de uma liderança para lançar um nome, uma candidatura que o PT, quando o Petrônio sai de cena, o PT não se construiu mais um nome para uma candidatura à prefeitura de Santa Cruz. Nix, você falou a questão de candidatura, a questão, por exemplo, quem é de Santa Cruz lembra daquela campanha do doutor Petrônio. Eu acho que foi uma campanha disso, que o PT ficou bem próximo de fazer um prefeito na cidade. Aquela campanha ficou bem próximo. Como é que surgiu, Nix, o Petrônio? O Petrônio também é do PT, né? Mas o Petrônio não é de Santa Cruz, não era do município, apesar de prestar serviço no município há muitos anos. Como é que surgiu? Como é que foi lançado naquela época? Porque a gente está aqui para contar, nesse bate-papo, no podcast, no nosso Rocha de Notícia, a história, né, Nix, de Nix, como é que foi politicamente. E a gente está por etapas, por partes. Como é que foi essa questão de como é que o Petrônio chegou até ser escolhido a ser o candidato? A gente sabe, né, Nix, que não é simples, né? O grupo escolher uma pessoa que tem um potencial para aquilo ali. Como é que foi a escolha de Petrônio? A escolha de Petrônio, eu acredito que foi na época do Hospital Ana Bezerra, que ele veio e assumiu esse hospital e fez esse hospital dar um saldo. Até hoje é uma referência nacional, o nosso Hospital Ana Bezerra, a universidade. Hoje a gente tem uma universidade que foi Petrônio que veio naquela época, pegou isso aos pedaços, com o nosso governo Lula, com a senadora na época, Fátima, que era deputada, e depois senadora, e depois se transformou em governo. E Santa Cruz ela deu um salto com isso. E naquela época, Petrônio ele fez um grande trabalho no hospital, ficou conhecido na cidade, e era uma opção do partido. E o partido optou por ele e lançou ele candidato, acho que naquela época 2 vezes, né, uma candidatura com o Wilson e outra candidatura com o Pretinho, Nilson Lima. E perdeu as 2 eleições, e de lá o partido não deu continuidade em candidaturas para prefeito na cidade. Com os nomes diretamente do partido. E vai passando o tempo, foi passando, e agora nós chegamos, por exemplo, atualmente, em Santa Cruz, o PT aí se uniu a outros grupos, outros partidos, né, com suas coligações, e aí, Nix, conseguiu derrubar, né, um grupo que já vinha muito tempo no município de Santa Cruz, conseguiu nas urnas aí, eu acho, colocar na cabeça das pessoas o plano, né, que se queria, que Nix sempre foi oposição, né, ao grupo que se perpetuou, acredito que é a partir dos anos 2000 no município, né, Nix? Ou você foi aliado em algum momento? Não, nunca fui aliado, Sempre foi oposição. sempre fui oposição, nunca fui aliado desse grupo. As injustiças que quando começaram, depois começou as injustiças, e eu nunca gostei de injustiça. E assim a gente foi vendo, foi debatendo, foi conversando, foi discutindo, foi levantando contendas com eles para a gente tentar melhorar algumas coisas na cidade, e algumas coisas a gente conseguiu, outras não, como na época, aquela grande batalha que a gente teve junto a Hugo Tavares e a muitos membros do PT e a sociedade civil da cidade juntou naquela época, Valdo, Miriam, Cássio, Bal, aquela turma toda se juntou e a gente brigou muito por aquele hospital ali para a gente crescer aquela situação que tinha uma universidade, que era para botar a escola, era para a gente conseguir a escola de medicina para Santa Cruz, e a gente não conseguiu, que era a escola Miguel Lula, que fazia uma troca, o governo, a senadora colocaria naquela época uma escola de primeiro mundo, no lugar daquele setor do Miguel Lula, e entregaria ali e a gente fazia a universidade. Só que o tempo não deu.
E aí a gente perdeu para Caicó, a escola de medicina naquela época, mas a gente ficou na batalha, ficou brigando, e agora a gente chega nessa campanha, a gente não tinha nome para candidatura, mas a gente fez uma grande união e tá aí, um prefeito, apontado pelo PT, E pelo a prova, né, Nix, que de certa forma era uma candidata que vinha e certamente da direita, né? sim, Era candidata que, inclusive, na época que o ex-presidente Bolsonaro veio a Mossoró, a candidata foi fazer uma visita, tem fotos, tem registro. Mas eu acho que fica a prova, né, Nix, que quando se um grupo se une realmente com o mesmo ideal, quando tem o mesmo propósito e abraça a proposta realmente das pessoas, como você bem falou, Nix, fazia tempo que você batia naquela tecla, que você mostrava, né, provava as injustiças que existiam, então era o momento da liberdade. Então, essa campanha, Nix, nós podemos falar que foi um grito de liberdade, foi realmente onde eu costumo dizer, Nix, costumava, aliás, dizer que o bairro do Paraíso ele decidiria qualquer campanha. Como a Zona Norte em Natal, na hora que a Zona Norte na capital se unir com o Paraíso aqui em Santa Cruz, eles têm a capacidade de decidir uma campanha, acho que foi isso. Você concorda, Nix, quando você afirma, quando eu falo que o Paraíso realmente foi decisivo, foi quem elegeu a prefeita que está? a decisão, eu não posso dizer que foi só o Paraíso. O Paraíso foi um grande batalhador para essa campanha. A gente deu o máximo para a gente chegar lá. A gente agradece muito ao bairro ter feito o que fez. Agora a gente só pode eu disse lá quando a gente ganhou essa campanha, a gente chegou no final dela, eu estava lá num canto lá, meio triste, ainda que eu só gosto de comemorar quando a coisa está feita. Quando a ação foi feita, que o pão está na sua mesa, o café está quentinho. E até a própria prefeita, disse: "Nixon, se anime, eu só vou me animar quando você, daqui a 4 anos, disser para que veio e a gente fazer um bom trabalho na cidade e a cidade se resolver. Quando a gente resolver os problemas da cidade, se não resolver tudo, mais uma grande parte, aí eu vou me animar, porque a gente pegou uma grande responsabilidade". A gente, digo, porque grupo, né? O grande grupo pegou uma grande responsabilidade. Não é só ganhar uma campanha, não é só fazer uma campanha, ganhar e tá todo mundo bonitinho, tá todo mundo não. Para mim não. Ganhou a campanha, não pode comemorar. Tem que trabalhar, tem que arregaçar as mangas, conversar com o povo, sentar com o povo na rua, saber a dor do próximo, saber o que é que o pessoal está precisando. Vamos conversar, eu não posso lhe servir hoje, mas tenha paciência comigo. Ir à rua, conversar com o povo e ver o que é que pode fazer pelo aquele povo. Nix, Eu acredito nisso, o grupo ele se uniu, como você bem falou, com todas as o forças. grupo com todas as forças se uniu para ganhar essa campanha. Santa Cruz se uniu. Mas hoje, Nix, o grupo permanece unido? Não posso lhe dizer, não posso lhe dar essa resposta, porque eu não estou, Nixon não está participando das ações da prefeitura. Desde que a prefeita foi eleita, eu até disse que não queria nada da prefeitura. Continuo dizendo que não quero nenhum cargo da prefeitura para mim. Nunca quis nem vou querer, porque eu tenho minha vida, eu tenho minhas coisas, eu tenho máquina, eu tenho minha vida, eu tenho meu comércio, como você disse que eu tenho uma empresa, né? Eu trabalho na minha empresa, minha esposa trabalha na empresa dela. A gente tem uma vida fora de uma prefeitura. E eu disse que não queria. Continuo dizendo que não quero. Trabalho, tenho outras atividades na minha vida que eu faço, mas participar, a gente não está participando. Nixon, como cidadão santacruzense, não está participando. O partido, sim. O partido está participando. Todo mundo vê que o partido está lá dentro. Nix, você falou uma coisa muito interessante, usou o nome de Nix como pessoa, né? Não como um presidente do PT, como você é o presidente do PT aqui no nosso Sim, município. Nós sabemos que um grupo ele tem que permanecer unido para que ele tenha essa resposta positiva. Por exemplo, uma pergunta a Nixon, cidadão santacruzense. Como é que Nixon avaliaria esses primeiros meses da
da gestão da atual prefeita. A pergunta para Nix é uma pergunta interessante da minha visão, Nix, e para quem está em casa também, por quê? Essa pergunta vai para você que foi um líder do PT, todo mundo sabe da importância decisiva dessa decisão primária, de quem está no poder hoje, a participação que você teve diretamente, isso é inegável. E como é que você avalia como cidadão? Gabriel, eu não quero avaliar enquanto presidente do PT, eu quero avaliar como cidadão, perfeito. A pergunta para Nixon é, como é que você avalia esses 6 meses, digamos assim, estamos no mês de junho, né? Como é que Nixon avalia esses 6 meses realmente, as promessas que foi feita em campanha, ou que as pessoas pensavam que iria ser a mudança realmente? Na sua opinião, Nixon, está existindo? Gabriel e Santa Cruz, eh, como Nixon cidadão, minha resposta, ela ela tem que ser muito sincera. Eu acredito que a prefeita vai chegar a um patamar bem mais alto. Ela vai acertar. 6 meses não deu tempo a nada. Santa Cruz, ela recebeu documentos jogados dentro de uma casa, presos numa casa por outra prefeitura formada num prédio, como estão vendo aí, as informações que a gente tem de rua e das das redes sociais. Eu não tenho informação diretamente de quem está lá dentro, não tenho. O povo diz, e na minha avaliação como cidadão santacruzense, que eu sou e permanecerei, vou ser e continuar sendo cidadão paraense, eu vou te dizer, eu acho que ela vai acertar muito. Já começou a acertar. Melhorou em certas situações, falta melhorar em algumas outras coisas, claro. Não é mágica. Uma prefeitura ninguém faz mágica. Ninguém vai fazer uma mágica para fazer acontecer. Ela, quando recebeu essa prefeitura, recebeu assim: "Tome". E dizem que computadores sem nada de informação, eh, a transição não foi uma coisa que eu esperava. Eu também não sei como foi, mas é o que o povo diz lá na rua. E a transição, ela, uns dizem que deixou a desejar ou não. Eu sei que está engatinhando. A prefeitura de Santa Cruz, ela está engateando e a coisa está andando. A todo vapor? Não, não tem condições. Tem condições jamais. Ela não vai, essa menina, nem ninguém faria uma mágica para acontecer. Tá tudo bom, tem água, tem saúde, não. Está caminhando. Tem uma grande união, a gente está conseguindo uma luta que a gente teve de 15 anos, na saúde, principalmente em Santa Cruz, a gente tá começando a implementar, que era um ajuntamento do governo federal com o governo municipal, que não existia, Gabriel. Está começando a engrenar a máquina. Os secretários de saúde de Santa Cruz está começando a fazer essa engrenagem e está dando certo, está começando a dar certo. A água, que é o maior fator fundamental de Santa Cruz, está começando a melhorar. Tá bom? Não, não tá bom. Mas eu antigamente, quando eu ia banhar meu rosto na torneira, era água salgada. Você tinha que trincar a boca e os olhos para lavar o rosto. Hoje você lava o rosto com água doce. Você bebe água doce na torneira. Tá faltando? Tá, Gabriel. Tá faltando sim, tá faltando água, tá. Mas talvez não seja mais como era antes. Tem alguns setores que começou a faltar, tem algumas coisas, mas eu acredito que ela vai acertar isso. Nixon, a prefeitura, seja quem esteja lá, precisa de secretários competentes para realizar as suas ações, as suas partes, as carteiras. Como você bem frisou, a secretária de Educação, perdão, secretária de Saúde, dona Dailva, o diretor do hospital, o amigo Cássio, eles são pessoas que vêm da saúde, são pessoas que têm uma experiência vasta na saúde, são pessoas que são referências municipal e estadual no quesito saúde, todo mundo conhece. Então você fez uma avaliação prévia sobre a saúde do município, essas parcerias, que na verdade é importante, tem que existir. Entre os secretários, Nilson, existe alguma carteira, alguma pasta que você acha que foi, que não
de repente, está realizando um trabalho de excelência, não está acompanhando os demais, por exemplo, a saúde está tentando ao máximo e está dando resultado. Você acha que tem algum secretário, alguma parte, na verdade, né, que não esteja desenvolvendo aquilo que deveria desenvolver, ou por questão de incompetência, ou por questão realmente de dificuldade, porque são vários, né, nisso, a prefeitura são várias secretarias. Na sua opinião, como é que você avalia, de certa forma, hoje, né, basicamente, a questão do secretariado? Secretariado. Gabriel, quando a gente teve uma reunião quando a gente teve uma reunião lá atrás, antes de tudo começar, eu perguntei de um secretário: "Ei, esse secretário que vai assumir aí, ele tem condições?" Aí me disseram que ele tinha. Eu digo: "Pronto, porque se ele não tiver, os outros têm que chegar junto para fazer ele caminhar." Porque eu sempre pensei no cooperativismo, você juntar forças. Quando você não pode sozinho, você leve os seus. Você tem que ter união, porque você não vai a lugar nenhum. Mas quando você junta aquele emaranhado, vai todo mundo junto, um tá pesado para ele, mas os outros chegam junto e vai levando. Eu acredito nisso. Se tiver algum cansado, os outros têm que chegar junto para levar aquela pasta mais adiante, ver onde é que está o erro. Mas eu não faço parte de nada dessa gestão. E agora não é mais novidade para ninguém. Próximo mês teremos eleição para presidente do Partido dos Trabalhadores. Presidente, hoje, o amigo Nixon, será candidato à reeleição, Nixon? Sim, com certeza, firme e forte. A eleição, Nixon, são quanto tempo? Qual o período? A eleição ela já começou, né, já foi colocado Os nomes à disposição? os nomes à disposição e a gente está em campanha. A eleição é dia 6 de julho, 6 de julho. Eleição para presidente do Partido dos Trabalhadores. Como é que... nacional, chapa nacional, nacional, estadual e municipal. Então, a eleição é um período só. É. Como é que você avalia isso, esse período eleitoral para presidente do partido novamente? Como é que você sente essa. Agora, como você bem falou, né, o Partido dos Trabalhadores está forte, né? Presidente, governo, e aqui, Santa Cruz, ele conseguiu eleger uma prefeita. Então, o que é que isso muda nisso na presidência? Bom, como a gente está novamente candidato nessa eleição de presidente, estamos presidente e queremos renovar a chapa, né? A gente, o que muda ou o que melhora, a gente vem mais preparado, a gente vai articular melhor o partido e tentar dar o melhor da gente. Nós sabemos, Nixon, as pessoas podem comentar programação. Ah, Gabriel, mas a prefeita não é do PT, a prefeita é do MDB, do Partido 15. Mas já sabemos que o PT tem fundamental importância nesta campanha eleitoral. Nix, você acredita, enquanto presidente do partido, que o PT foi decisivo para essa campanha desde o início, desde as articulações até a vitória? Se o PT foi decisivo, sim, foi sim. Foi um do grupo foi um dos grupos mais decisivos, foi o PT, sim. A prova disso é o número de secretário, né, Nix? A prova é que a gente está aí acho que tem um grupo com a prefeita trabalhando bem, acho que está desenrolando junto lá com ela. Nix, a questão quando a gente fala da importância de Nixon para o partido, para o bairro, para as eleições, por exemplo, para quem não lembra, nós tivemos a última campanha de deputado e governo em Santa Cruz aí, o PT, Lula disparado na frente, e assim como o Fato, na verdade, todos os candidatos do PT. Na época, Nick, só me engano, Natália foi a mais votada para federal. Nós tivemos aí Lula, o mais votado, né? E o ex-presidente Bolsonaro era do grupo da gestão, grupo da prefeitura na época. O grupo que tinha um deputado estadual, tinha a maioria dos vereadores na Câmara, tinha um prefeito, né? E aí Lula disparadamente foi o mais votado na cidade, Fátima também, Natália, enfim. Para você, Nix, como é que você avalia essa votação expressiva que o PT sempre tem em campanha em Santa Cruz? O prefeito, o PT, aliás, de Santa Cruz, ele não conseguiu eleger um vereador. Né? Na passada, acho que tem uma eleições passadas que o PT tinha, né, que é o vereador que hoje é secretário, salvo engano.
mas nunca foi tão forte municipalmente na Câmara, por exemplo. Mas a nível nacional, nível estadual, deputado federal, deputado nacional, governo, por exemplo, Fábio foi eleito no primeiro turno, na campanha passada. O que é que você acha, Nix? O que você acredita aqui em Santa Cruz? Por que essa força do PT? Meu nobre Gabriel, eh, eu acho assim, a força do PT, Lula tira essa cadeia injusta, ele promete e quando sai de lá ele vem com bem mais força, veio. Ganhamos essa eleição. Isso o Nixon já presidente, né? Então, Nixon presidente. Vamos falar de Nixon presidente. Nixon assumiu a presidência do PT. Como é que foi a partir daí? Quando a gente foi à presença do partido que a gente se elege presidente, eu tive a felicidade de conseguirmos, na época, provar que Lula era inocente, sair da cadeia. Tivemos a felicidade de eleger ele presidente da República novamente. Tivemos a felicidade de eleger um governo do estado no primeiro turno, deputados, inclusive o deputado mineiro, que tinham roubado o mandato dele, e ele volta, hoje é deputado, e elegemos também a nossa diva Neide Basílio, e que foi isso, Gabriel. Eu acho que aí, para fechar com chave de ouro esse ano, a gente elege, faz um juntamento em Santa Cruz, nós juntamos todas as forças e derrotamos uma oligarquia de 24 anos que tinha, que comandava e dizia: quem manda é fulano, quem manda sou eu, aqui quem manda sou eu. E assim a gente derrota esse grupo que se perpetuava na cidade. Eu tô tranquilo. Então, Nixon, só nos resta afirmar que, para quem vai votar a presidência do PT, Nixon, depois que assumiu, fez presidente, governo do estado de primeiro turno, vários deputados, destruiu um grupo de 24 anos. Então, Nixon tem que ser reeleito presidente do PT novamente, para que continue com essa sequência de vitórias, já que em breve, aí, muito. Já ali, temos campanha de governo novamente, né, Nixon? Deputado, enfim. E agora é nossa próxima pauta. A gente vai entrar nessa gama agora, dessa uma próxima campanha futura, né? A gente sabe que o tempo não é tão longo como nós gostaríamos, mas nós temos que restringir para que a gente fale de vários temas, né? A gente desde já agradece a todo mundo que vai nos acompanhar. Nixon, próximo ano, campanha de deputado, campanha de governo. Acredito eu que Nixon, na presidência ainda do PT, a nível de Estado, isso é muito cedo. Nós falamos hoje de candidatos a governo, enfim. Mas como é que você avalia do ponto de vista municipal, Nix? Já que nós temos aí o MDB, nós temos o PT, nós temos vários partidos hoje na Prefeitura de Santa Cruz, como é que vai ficar? Uma pergunta, Nix, de rua. Né? O podcast é muito isso, que a gente discute em rua. Essa pergunta é para Nixon ou é para o presidente do Eu vou PT? fazer para o presidente e para a Nix. Como é que a gente avalia, Nix? A gente pode chegar, as pessoas julgam, o próximo ano vai haver uma divisão, né? Que a prefeita da cidade tem um grupo que é mais ligado ao bolsonarismo, ou vai acompanhar o grupo de Lula, o grupo do PT, ou o grupo que fez com que ela chegasse até aí. Existe Nix, essa dúvida, existe essa possibilidade? Será que a prefeita racha com o grupo que a elegeu e volta novamente ao bolsonarismo? Ou ela vai ser grata ao Partido dos Trabalhadores, vai ser grata a Fátima Bezerra e vai ficar realmente do lado do partido que fez com que ela chegasse até o poder? Convide ela para aqui para o seu podcast e faça a pergunta a ela. Então, vamos lançar em breve esse convite à prefeita municipal. Mas Isso. você, enquanto pessoa, Neide, você, enquanto cidadão, porque você é presidente cidadão, você pode ter avaliação sua pessoal, mas se você não quiser responder a pergunta, fique à vontade. Mas para você, você acha, Neide, que pode haver uma divisão ou esse grupo vai permanecer unido também na campanha de governo? Eu prefiro aguardar. Então, ele se abstém de voto, senhoras e senhores. Neide, no momento, vai se abster Eu de prefiro responder essa aguardar. pergunta. Que realmente falta muito tempo, né, Neide? Falta É, pouco e falta muito tempo, na verdade, por desencadear disso tudo que acontece em Santa Cruz. Então, a avaliação do presidente do PT sobre uma futura campanha de governo de Estado, você acha que o PT lança um nome na próxima campanha, Nix? um nome para Governo do Estado? governo do estado. E nós sabemos que Fábio Já está 22 temos lançado, aí. né? Já está lançado. O nosso candidato é Cadu, não tenha dúvida. Hoje é Cadu. Nosso candidato é Cadu.
pré-candidato, né, que não é candidato ainda, que não foi, mas o governo já está andando com ele, já está mostrando, apresentando ele, e ele já está se apresentando. Um cara de uma inteligência enorme, ele tem uma capacidade muito boa, e eu acredito que seja o melhor para o estado, tenho certeza. Fátima Bezerra, amigos, vai para o Senado, vai para deputado federal. Bem provável que ela vai para o Senado. Já lançou a pré-candidatura dela para Senado, né? Ela está firme e forte. Outro candidato ao Senado. Nisso, então agora uma pergunta. Como é que você avalia o governo do Estado até então, até esse exato momento? É Fábio que foi eleito ainda no primeiro turno, nesse segundo mandato, Fábio Bezerra. Como é que você avalia enquanto presidente do partido, né? Ou para a gestão da nossa governadora Fábio Bezerra? O governo Fátima, ele vem sofrendo muito, né? Porque ela não tem uma bancada completa. E tem que ter muita agilidade, muita habilidade. Agilidade não, habilidade para trabalhar com esse povo. E vem fazendo um trabalho no estado, pagou os professores, botou em dias, né? Pegou um estado estourado, colocou o estado em dias com o funcionalismo, vem trabalhando, vem fazendo muita coisa no estado, que não tinha o estado liso, sem condições, ela vem trabalhando bastante. E eu acredito que a avaliação dela é positiva. Nesse segundo mandato de governo, Fátima Bezerra. Agora eu quero fazer os agradecimentos, agradecer o amigo, o empresário, o presidente do Partido dos Trabalhadores e o candidato à reeleição também da presidência do Partido do PT, o amigo Nix. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite e hoje essa volta, essa reestreia do programa Raul X de Notícias, programa que voltou hoje e terão várias edições. Então, Nix, nosso muito obrigado. Fique à vontade para as considerações finais. Fico grato em vocês terem me convidado e estou pronto para mais outras entrevistas com vocês, outra conversa com vocês, tranquilo, sem nem hesitar. Pode me convidar que eu estou às ordens e fico grato. E fico muito feliz com esse grande veículo de informações que vocês estão produzindo para a nossa cidade, para a nossa região, para o nosso estado. Eu espero que vocês sejam contemplados, que isso cresça, que isso aqui não pare, que vocês tenham êxito nesse produto de vocês e que o produto de vocês caminhe. Essa em área TV ela cresça e a gente está aqui para ajudar. E agora é hora de agradecer a vocês. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal no YouTube, curtir, compartilhar e também ativar o sininho das notificações. Hoje foi a volta do Raul X da Notícia. Nossa programação vai ao ar todos os sábados ao meio-dia. Forte abraço, Deus abençoe e até lá.